Bacana. E aí, pessoal, tranquilo? Bom, uma vez que nós encerramos... tá chovendo. Uma vez que nós encerramos o nosso trabalho com os filósofos do período helenístico, né, que são as 4 escolas, epicurismo, estoicismo, ceticismo pirrônico ou pirronismo e cinismo, certo? Tem gente que considera 5. Aí a 5ª escola até caiu no Enem uma vez assim, como 5. Que aí seria a escola neoplatônica. Mas neoplatônica é o Platão, que o ponto central é sempre o mesmo. O fato de existirem 2 mundos, certo? Um mundo é o sensível, esse que nós percebemos, e o outro é o mundo inteligível. É o mundo que nós alcançamos quando nós voltamos para o estado de alma, quando abandonamos o nosso corpo, ou seja, morremos. E esse é o mundo verdadeiro. Então é aquilo que nós já estudamos com Platão, beleza? O próximo passo é nós estudarmos a filosofia medieval, certo? Jesus nasce, ok? Ainda dentro do período helenístico, beleza? E aí ele passa a vida, tal, tranquilo. E aí nasce a igreja. Depois que Jesus morre, né? Morre Cristo, nasce o cristianismo, ok? E aí a igreja se forma e começa a nossa questão da filosofia medieval. Ó. Como é que ficou ruim aqui? Filosofia medieval. Então vamos lá, pessoal. O que acontece? O que tem de importante para a gente lembrar da questão da filosofia medieval? Ó, primeiro a gente tem que lembrar que ela se divide em 2, certo? Primeiro é a patrística, ou filosofia patrística, que é o primeiro período, e depois é a escolástica, que é o segundo momento. Escolástica. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, qual era o objetivo da filosofia patrística? Tinha um objetivo muito claro, sim, que era qual? Era a consolidação do cristianismo. Era uma religião nova, certo? Era uma religião que tinha acabado de surgir. Então o objetivo deles era fazer com que todos, né, compreendessem essa nova religião, sua grandiosidade, suas verdades, beleza? Então esse era o objetivo, consolidar o cristianismo como uma religião de fato. Na escolástica, que já depois de 700, 800, depois de 700, se eu não me engano, depois de Cristo, aí a Igreja Católica não só já é uma religião de fato, como é a religião oficial do Império Romano. Olha só que situação irônica, né, cara? O Império Romano, que foi justamente o responsável por assassinar Cristo, né, depois assume o cristianismo como sua religião oficial. Se eu não me engano, passa a ser a religião oficial em 391 depois de Cristo. Não tenho certeza sobre isso, mas enfim, dá uma olhadinha no Google, certo? O Google é bom com datas. Olha só. O grande nome desse período da patrística é o nosso querido amigo Agostinho de Hipona. Hipona com H. Ou também conhecido como Santo Agostinho. Ok? Então, o nosso querido amigo Santo Agostinho, ele foi um cara muito famoso porque ele observou uma conexão. Conexão entre o que, JL? Entre as palavras de Cristo e a obra de Platão. Achou que eu tinha começado falando do Platão de zoeira, né? Não, porque é importante, certo? Olha só o que o nosso amigo Agostinho observa. Ele observa que, da mesma forma que Platão fala da existência de um mundo aqui e outro mundo lá depois da morte, é exatamente o que Jesus fala, certo? E quando a gente observa também
Platão falando que o mundo de lá, que é a episteme, o mundo das ideias, aquele é o mundo verdadeiro. O mundo que a gente tem aqui é uma cópia falsa. É o que Jesus fala. Sacou? Jesus diz, meu reino não é desse mundo. Opa, então existe outro. E Jesus trata esse sofrimento que ele passa aqui, ele pede que Deus, para que Deus perdoe o que aquelas pessoas fizeram com ele na crucificação, né, na punição, na tortura. Assim, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, essa vida aqui, esse sofrimento aqui, deixa pra lá, tá tranquilo. Eles não sabem o que estão fazendo. Então a vida de verdade é aquela de lá. Então existe uma ligação direta entre o nosso mundo, aqui o mundo que nós vivemos, para Jesus, o mundo dos homens, e a doxa do Platão, que é o mundo material, esse mundo que a gente vê, que seria dentro da caverna, se a gente fosse lembrar do mito da caverna da alegoria, certo? E quando Jesus fala do reino dos céus, é episteme, o mundo das ideias do Platão. Seria o mundo que existe fora da caverna, depois que o cara foge, sacou? Então a história se une direitinho a filosofia do Platão e as palavras de Jesus, ok? Então Santo Agostinho consegue estabelecer uma conexão incrível. Platão e Aristóteles eram os grandes homens do conhecimento nessa época. Então, o que Santo Agostinho fez? Ele conseguiu unir a sua religião, a visão e as palavras do grande homem do pensamento da época. Então, sensacional, beleza? A gente tem também o nosso amigo Santo Anselmo, né? Santo Anselmo é um cara famoso pelo argumento ontológico, certo? O que significa esse termo? Ontologia, a gente pode entender como o estudo do ser, ok? E para ficar mais simples, a gente pode entender também como o estudo da essência, sendo essa essência Deus, a divindade, certo? Argumento ontológico. Ok? Então, o nosso amigo Santo Anselmo é um camarada que prima por essa questão de explicar a divindade, explicar Deus, a essência, de uma maneira racional, certo? Beleza, então esse é o esquema. E aí vamos para a escolástica. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 7 minutos e 50. Fazer um intervalinho e depois a gente volta com a escolástica. Bacana.